Olá, quarta fase, nosso segundo caderno de atividades, preparado aqui com a colaboração do professor formador Franciel. Vamos aqui trabalhar as questões sobre os últimos vídeos, não só a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, como também a Era Vargas e os governos populistas. Então nós temos aqui uma charge, de Vargas chutando aqui provavelmente a oligarquia dominante, que era a política do café com leite, liderada aí que eles concorreu nas eleições com Júlio Prestes, e deu o golpe com a Revolução de 30, tomando o poder. Então nós temos aqui, abrindo o assunto, um texto sobre a Era Vargas, que vai de 1930 a 1945. Poder, junto com o apoio dos militares, é Getúlio Dornelles Vargas, um gaúcho, do Rio Grande do Sul. No ano de 1930 ocorreram grandes mudanças no Brasil. O presidente Washington Luiz foi deposto por uma revolução liderada por Getúlio Vargas, que pôs fim à República Velha, que é a República Oligárquica, e deu início à chamada Era Vargas. A campanha eleitoral para a sucessão da oligarquia de São Paulo indicou como sucessor o paulista Júlio Prestes, que garantiria a continuidade da política de valorização do café. Os mineiros, que esperavam a indicação de Antônio Carlos, presidente de Minas Gerais, na época, o dirigente do estado não se chamava governador, mas sim presidente, romperam sua aliança com São Paulo. E com o Rio Grande do Sul e a Paraíba criaram um novo partido, a Aliança Liberal. A Aliança Liberal é que vai dar apoio ao golpe que ficou conhecido como Revolução de 1930 e coloca Vargas no poder. Ele dá um novo golpe sem fazer eleições, promete eleições para 1934, se mantém no poder sem eleições. Em 1937 instaura o Estado Novo sem eleições, decreta estado de sítio, ou seja, e aqui nós temos uma charge mostrando tudo isso, Ele vai ficar aqui, de 1930 até 1937 governando de maneira ilegítima, ilegal, Porque ele não foi eleito. Ah, professora, mas já Vargas foi eleito em outro processo, em outra época, Depois da Era Vargas, que é onde ele fica no poder até a sua morte, o seu suicídio. Com a dissolução do Congresso, do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e da Educação e Saúde, tivemos sim grande progresso com Vargas em várias áreas, principalmente ele se tornou populista por isso. Por quê? Porque ele gerou emprego, porque ele criou uma jornada, determinou a jornada de trabalho de 8 horas, férias, ou seja, ele era conhecido como o pai dos pobres, Ele também instituiu a participação feminina na política, então teve grandes avanços também na época da Era Vargas. A Revolução Constitucionalista, que foi liderada pelos estudantes Martins Miragaia, Drauzio Camargo, que é a sigla MMDC, que eclodiu na Revolução Constitucionalista, que os paulistas irão contra o governo, e Vargas vai acusá-los depois também de comunistas, porque era isso, qualquer pessoa que era opositor do governo de Vargas tinha ideais bem fascistas, Ele vai ter que mudar esse seu discurso fascista quando o Brasil for entrar e participar da Grande Guerra. Mas, enquanto isso, ele tinha ideais bem
primeira Constituição da Era Vargas, que é a Constituição de 1934. Analfabetos e continuavam excluídos do processo eleitoral, mas ele deu direito ao voto às mulheres, ele instituiu o salário mínimo, ele proibiu o trabalho de pessoas que fossem menores de 14 anos, ou seja, de 1937 a 1945, nós vamos ter aqui a época do endurecimento, a época do Estado Novo, do governo que Vargas se tornará mais ditador, né? É a ditadura do Estado Novo. Aí vocês podem ler essa charge aqui onde diz: novo regime, nova roupa, a nova roupa, excelência, um pouquinho apertada, os movimentos, compreende? Então a caricatura revela um momento da chamada Era Vargas, quando Getúlio preparava-se para assumir a presidência da República após a sua eleição indireta. Olha esse nome, uma eleição indireta, né? Ou seja, ele não foi eleito democraticamente. Em 1935, a Aliança Nacional Libertadora dá início à intentona comunista, tentativa de tomar o poder e instalar o socialismo. E aí é quando ele dá o golpe do Estado Novo, decreta estado de sítio e governa o Brasil até 1945. Ele vai usar a propaganda do rádio, né, no DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, para ganhar o apoio popular. No plano econômico, ocorreu a criação da Companhia Siderúrgica Nacional e o início das pesquisas do petróleo, né? Então, ele fez grandes avanços na industrialização. No fim do Estado Novo, nós vamos viver o Brasil a chamada redemocratização. E aqui nós temos o grande opositor de Vargas, que é a UDN, a União Democrática Nacional. Vocês irão responder as questões a seguir. No ano de 1930 ocorre uma grande mudança na história do Brasil. Explique que mudança foi essa. Então, o que é que acontece em 1934? A primeira fase. De 1934 a 1937, a segunda fase. E de 1937 a 1945, a terceira fase. Então, quais são? Nós temos aí a ditadura, né, do Estado Novo, que foi a última que nós vimos. Vou fazer assim ao contrário, para que vocês entendam. Nós tivemos lá atrás a época em que foi feita a Revolução de 30, as municipais, interventores foram nomeados para os estados, com amplos poderes. O governo provisório de Vargas era democrático ou não? Justifique sua resposta. Você acha que um governo que eu estou chamando de ditadura e trabalhismo, ditadura do Estado Novo, ele é democrático? Sobre a Revolução Constitucionalista de 1932, responda resumidamente o que foi, o que é que aqueles estudantes, bota a sigla deles também, eles reivindicavam. Esse governo ele era legítimo, se foi dado por meio de um golpe. Aí a outra, o que os revolucionários reivindicavam, de onde surgiu os quem pôde votar a partir daí, as questões trabalhistas. Sétimo, por que Getúlio Vargas continuou governando o Brasil depois de 1934? Lembre, o tipo de eleição foi direta, foi democrática, foi uma eleição o quê? Oitavo, quais as forças políticas que surgiram no Brasil no período de 1934 a 1937 e quais eram suas características e líderes? 9, como se chamou o período em que Getúlio Vargas governou o Brasil como ditador? Por que apoiaram a ditadura de Vargas, a classe dominante, a classe média e os setores operariados? 11. No campo da economia, houve alguns destaques durante o Estado Novo. Cite medidas do governo. O que é que ele criou? Quais as grandes empresas? Os estudos em que área? 12. Qual o fator externo que acelerou o processo de redemocratização do Brasil no fim do Estado Novo? Fala do queremismo. 13. Quando Vargas permitiu a volta dos partidos políticos, quais os que se formaram no final do Estado Novo? E aqui, para vocês memorizarem, melhorarem, né? Vocês podem reforçar com esse caça-palavras de maneira dinâmica. Então, bons estudos, né? Até a próxima, e temos só aqui esse processo da redemocratização que vocês irão ler e responder essas últimas questões aqui.
quais foram os governos do período populista referidos no texto acima, quais as principais medidas adotadas e pesquisar, né, quais as principais reformas de base de João Goulart e qual foi o impedimento das reformas de base para não serem realizadas. Bons estudos, leiam os textos com calma, retirem do texto e até a próxima.